Eu convidaria você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no livro dos Hebreus, capítulo de número 13. Livro dos Hebreus, capítulo de número 13. Deixe aberta aí, nós já vamos ler essa curta meditação na palavra do Senhor, antes de passarmos às orações. Amado e querido Deus, ajuda-nos, pelas misericórdias de Cristo, a podermos verdadeiramente transmitir a Tua palavra pelo Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Fala aos nossos entendimentos e fala aos nossos corações. E acima de tudo, ó Pai, que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, em seu ministério terreno, quando ele caminhava sobre esta terra, sobre este mundo, pregando o Evangelho, estando com seus discípulos, fez sinais e maravilhas, curou enfermos, expulsou demônios, multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho, ressuscitou mortos, falou como ninguém jamais havia falado, e trouxe milagres extraordinários às pessoas que junto com ele estavam, como pregando do barco de Pedro, e após ter pregado, disse ao mesmo Pedro: ponte ao largo e lança as redes. Ao que Pedro, respondendo a Jesus, disse-lhe: tendo trabalhado a noite inteira e nada tendo conseguido, no entanto, confiado em tua palavra, eu lançarei as minhas redes. E fazendo assim, pegou uma quantidade sobrenatural de peixes, que nós conhecemos este episódio como a pesca maravilhosa. Após a ressurreição, foi ter Jesus no mesmo local, possivelmente, talvez quase que exatamente o mesmo local, no mar de Tiberíades, aonde realizara a primeira pesca maravilhosa, e ali estava Pedro e com ele outros discípulos no seu barco, e lançavam eles novamente a rede e nada conseguiam. E Jesus disse: lançai do lado. Ele da praia disse a eles: lançai do lado. E fazendo isso, pregaram grande quantidade de peixes, muito grandes. E trouxeram eles à praia. Ao que Jesus disse: pegai alguns peixes e vinde. E se sentaram ao redor de uma fogueira, onde já havia alguns peixes ali. O interessante é que eles necessitavam de barco, necessitavam de rede, necessitavam de tudo isto para poder pescar. E Jesus, sem barco, sem rede, já havia trazido os peixes. E esses peixes esperavam por ele. Que assim, nesta noite, possamos nos encontrar com o que o Senhor já tem preparado para nós,
com o que o Senhor já tem preparado. Não podiam eles imaginar de forma alguma que o Senhor Jesus já tivesse preparado peixes ali para ele. Pensavam talvez que naqueles peixes que recém haviam pegado, que ali sim haveria os peixes para ele, mas havia peixes já preparados. Já algo inesperado, maravilhoso, miraculoso, sobrenatural, inesperado. Que, no entanto, inesperado por nós, espera por nós. Que estranho que estas coisas que Deus tem reservado para mim e para você podem ser para nós mesmos inesperadas. Mas as mesmas coisas, os mesmos milagres, os mesmos moveres estão esperando por você e por mim. Este é o maravilhoso mover de Deus. Em Hebreus, capítulo 13, na segunda parte do versículo 5, encontramos uma palavra de Jesus a toda a igreja. Lembramos-nos que Jesus, antes de ser assunto aos céus, disse aos seus discípulos: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E essa frase é repetida aqui: de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Aleluia. Jesus assim se compromete comigo, Jesus assim se compromete com você, Jesus assim se compromete conosco e diz: de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E por que isso é tão importante? O que nos completa esta palavra é o que diz a seguir o autor e escritor da Epístola aos Hebreus, que, inspirado pelo Espírito Santo, disse, no versículo 8, Jesus Cristo, esse que não nos deixará, que de maneira alguma há de nos abandonar, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Ele não apenas fez milagres, ele não apenas operou maravilhas, ele faz milagres. Ele opera maravilhas. Ele não apenas operou e opera milagres. Ele não apenas faz e fez maravilhas. Ele operará milagres. Ele fará maravilhas. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Aquele que disse: eu não te deixarei. Eu não te deixei ontem, eu não te deixei hoje, eu não te deixarei amanhã. Eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Eu operarei milagres, eu farei maravilhas. Eu farei maravilhas como eu fiz, como estou fazendo, eu hei de fazer. Eu executarei milagres em tua vida, como eu fiz, como eu estou fazendo e como eu hei de fazer. Ah, como nós temos que crer. Estamos aqui reunidos para uma reunião de oração. O que esperamos do Senhor? Cura, libertação, salvação, transformação.
batismo no Espírito Santo, eu quero renovação, eu quero os dons espirituais, e eu sei que você também os quer, e aquele que é o batizador. Porque não há outro que nos batize, senão Ele mesmo, que é o batizador, a saber, Jesus Cristo. Ele derramou do seu Espírito, Ele derrama do seu Espírito, Ele há de derramar do seu Espírito, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, e o será para sempre. Para sempre. Ele tem um compromisso, não um compromisso momentâneo, não um compromisso apenas por um período. Ele tem um compromisso, e um compromisso eterno conosco. Eu não te deixarei, eu jamais te abandonarei. É um compromisso eterno. Eu falei errado o nome. Aimee, a grande fundadora da igreja quadrangular, a irmã Macpherson, dizia algo que mexe no meu coração. Porque muitas vezes as pessoas vêm para que oremos. Ela tinha um ministério tão extraordinário de cura divina, de sinais e maravilhas. Ouvi eu um depoimento de um médico que havia sido contratado para, em uma daquelas campanhas, da irmã Macpherson, digamos, desmoralizá-la. Então, o que ele fez? Junto com o seu filho, e o depoimento eu soube através do filho, porque ela é da década de 20, 30, morreu em 44, então isso é algo que já faz muito tempo. Esse médico começou, diante dos olhos atentos de seu filho, a examinar os enfermos que entravam para a campanha. As reuniões de Aimee Macpherson eram reuniões enormes. Você tem ideia do propósito que Deus tinha nesta vida? A primeira pregação que ela fez na vida dela, fez para 15.000 pessoas. Deus tinha um propósito? Deus tinha um propósito. E então, em multidões, às vezes de 30.000 pessoas, aquela mulher ali ministrava a cura divina. E este médico examinou inúmeras pessoas ao entrarem e ao saírem, e as achou curadas. Ele acompanhou alguns deles por mais de 20 anos. Por mais de 20 anos. E nunca mais a enfermidade da qual eles foram curados voltou à vida deles. Se tiveram outras enfermidades e morreram por causa de outras enfermidades, mas não da enfermidade que os acometia na época da campanha. E então, o entrevistador que conversava com este que dava o depoimento, disse: e o que aconteceu com você e o seu pai? Ele disse: naquele dia, foi o dia que eu e o meu pai nos entregamos ao Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aimee,
É que eu estou cismado de chamá-la de Maitê. Aimee McPherson dizia a respeito da cura divina: eu não faço nada. Não sou eu quem curo. Em se tratando da cura divina, eu não sou nem mesmo uma enfermeira. Eu sou uma simples recepcionista que abre a porta e diz aos enfermos: alegrem-se, o doutor Jesus Cristo vai atendê-los. Esta é a verdade, esta é a pura verdade que devemos aprender, que mesmo que haja dons de curar, quem cura é o Senhor, e a Ele seja a glória. Que mesmo que haja operação de milagres, quem faz o milagre é o Senhor, e a Ele seja a glória. Por quê? Porque Ele não está longe, Ele está perto, Ele está conosco, e Ele não nos deixará, nem há de nos desamparar. Ele está conosco. E Ele é o mesmo, ontem e hoje. É o mesmo Jesus. Assim como Ele fez maravilhas, Ele faz maravilhas. Ele cura, Ele liberta. É Ele quem expulsa os demônios, quem sara os enfermos, quem multiplica os pães e os peixes, quem ressuscita os mortos. A Ele seja a glória. E o que nos cumpre? Apenas confiado em Sua palavra. Tanto quanto Pedro lançou a rede, tenhamos uma atitude de fé correspondente. Apenas uma atitude de fé. Como foi a atitude de fé daquele pescador? Não era um autoconhecedor da palavra, pelo menos naquele momento, não. Era um pescador, um simples. Você poderia chamá-lo até mesmo de um rude pescador. Mas Jesus disse: segue-me, e eu te farei ser pescador de homens. Quando seguimos a Jesus, Ele nos faz ser o que nós temos que ser. Por isso, hoje, não é pelo nosso conhecimento ou sapiência, é apenas por termos a atitude de fé correspondente à palavra que Jesus nos dá. Ele cura em nossos dias. Você está enfermo? Ouça o que eu quero te dizer. Ele cura hoje, tanto quanto Ele curava, caminhando em nosso meio, fazendo os cegos verem, os surdos ouvirem, os mudos falarem, os aleijados andarem, os leprosos serem limpos, os endemoniados serem libertos, os acamados se levantarem, os oprimidos saírem de sua opressão e dando esperança, renovação e vida, porque Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Para que possamos ser todos nós, eu e você, cheios de vida,
pelo doador da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor Deus, nós entregamos ao Senhor aqui, nesse momento, essa curta meditação. Cremos que Jesus opera como operou, que Jesus realiza o que antes já realizou. Cremos que Ele também nos espera com algo preparado para nós. Ó Senhor, surpreenda-nos, manifesta o Teu poder no nosso meio, e glorifica o Teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, com perdão dos nossos pecados. No nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor. Nós vamos estar orando. Eu estarei orando com imposição de mãos, com unção, com óleo, buscando do Senhor palavra para a sua vida, bênção para a sua vida. E eu volto a dizer uma coisa que eu sempre digo: quando Deus operar um milagre na sua vida, por favor, não culpe a pessoa. O culpado da tua bênção continua sendo Jesus Cristo. Continua sendo Jesus Cristo. Não confunda o instrumento com aquele que usa a ferramenta. É o Senhor que operará em sua vida, no nome de Jesus Cristo. E a Ele, como dizemos, seja a glória. A Ele seja a honra e a Ele seja o louvor, no nome de Jesus. Nós vamos ter também aqui a leitura dos pedidos de oração que são feitos pelo chat, aqueles que nos alcançam e nos estão vendo agora pela live e estão através do chat deixando os seus pedidos de oração, eles serão lidos aqui, nós estaremos orando aqui por eles. Eu vou convidar as pessoas que estarão lendo os pedidos de oração para que venham e nós estaremos aqui orando individualmente pelos presentes que desejarem receber oração. É em nome de Jesus que nós vamos orar, né? Em nome daquele que faz, aquele que cura, aquele que liberta, que salva. Nosso amado Jesus Cristo, amém? Boa noite, Matilde, boa noite, Paulo, boa noite, Michel, Sueli, boa noite, Vanessa, boa noite, Letícia, querida, boa noite, Sandra, boa noite, Kátia Cardoso. Vamos começar aqui com o primeiro pedido, que é do Haroldo. Boa noite, Haroldo. A paz do Senhor. Haroldo pede oração pela vida dele, pela saúde dele, e pede também pela vida espiritual de Cristina de Oliveira, para que Deus ilumine o seu caminho. Pai, em nome de Jesus, oramos agora aqui como igreja, Pai, pelo Haroldo, Senhor, pela sua vida e pela sua saúde. Nós te pedimos a cura, Pai.